Bom dia! Hoje estamos na página 177, 177. Vamos começar o capítulo 6. Vou aqui então fechar o meu áudio, que a Vânia vai fazer a nossa oração. Ok, bom dia, Senhor. Obrigada por mais um dia. Receba, Senhor, todos os nossos pedidos, nossas orações. Que este dia seja maravilhoso, que este dia de aprendizado seja bem aproveitado. E obrigado, Senhor, por estarmos aqui para mais um dia de aprendizado. Amém. Amém. Vamos lá, capítulo 6. Trabalhe para aprender, não por dinheiro. A segurança no emprego era tudo para meu pai instruído. Para o meu pai rico, era aprender. Anos atrás, concedi uma entrevista a um jornal de Singapura. O jovem repórter chegou na hora e imediatamente começou a entrevista. Sentamos na recepção de um hotel luxuoso, tomamos café e falamos do objetivo da minha visita à cidade. Eu devia dividir o palco com Zig Ziglar. Ele falaria de motivação e eu dos segredos dos ricos. Gostaria de ser um dia uma autora de best-seller como o senhor, disse ela. Eu já lera alguns dos seus artigos no jornal e fiquei impressionado. Tinha um estilo forte e claro. Seus artigos atraíam o interesse do leitor. A senhora tem um ótimo estilo, respondi. O que a impede de alcançar seu sonho? Parece que não consigo ir adiante, respondeu ela calmamente. Todos dizem que os meus romances são ótimos, mas não acontece nada. Então, eu continuo no jornal. Pelo menos dá para pagar as contas. O senhor teria alguma sugestão? Sim, retruquei animadamente. Um amigo meu tem aqui em Singapura um curso que ensina as pessoas a vender. Ele dá cursos de treinamentos em vendas para as principais empresas dessa cidade. E penso que se a senhora assistisse a um deles, sua carreira poderia se beneficiar bastante. Ela se espantou. O senhor está dizendo que eu deveria aprender a vender? Balancei a cabeça afirmativamente. Está falando sério? Voltei a fazer que sim com a cabeça. O que há de errado com isso? Agora eu estava recuando. Ela se ofendera com o que eu disse. Preferiria não ter dito nada. Na minha tentativa de ser útil, comecei a defender a minha sugestão. A repórter disse para mim: tenho um mestrado em literatura inglesa. Por que frequentaria um curso de vendas? Sou uma profissional. Fui para a universidade para não ser vendedora. Odeio vendedores. Eles só pensam em dinheiro. Diga-me, para que vou estudar vendas? Ela começou a arrumar suas coisas. A entrevista tinha acabado. Na mesa em frente ao sofá estava um exemplar de um best-seller que eu publicara. Peguei o livro e algumas notas que ela fizera em um bloco. Está vendo isso? Disse eu apontando para suas anotações. Ela olhou para o bloco. O quê? Disse confusa. Novamente, apontei para suas anotações. No bloco, escrevera Robert Kiyosaki. Como que é, Kátia? Você quer... É assim mesmo? Kiyosaki. Kiyosaki, Kiyosaki. autor de best-seller. Aqui fala autor de best-sellers, não diz melhor escritor. Falei calmamente. Seus olhos se arregalaram de imediato. Sou um péssimo escritor.
Você é uma grande escritora. Eu frequentei curso de vendas. Você tem um mestrado. Junte as duas coisas e você terá uma autora de best-seller e uma boa escritora. Seu olhar estava enfurecido. Nunca me rebaixei tanto quanto chegar a aprender a vender. Pessoas como o senhor não têm nada que ficar escrevendo. Fui treinada profissionalmente para escrever e o senhor para vender. Não é justo, exasperou. Guardou o resto de suas notas e disparou pelas amplas portas de vidro para uma úmida manhã de Singapura. Pelo menos, na manhã seguinte, sua reportagem era equilibrada e favorável. O mundo está cheio de gente inteligente, talentosa, instruída e qualificada. Encontramos com elas todos os dias. Estão todas ao nosso redor. Alguns dias atrás, o meu carro estava com problemas. Entrei em uma oficina e um jovem mecânico consertou em alguns minutos. Ele sabia o que estava errado, apenas pelo barulho do motor. Fiquei impressionado. Sempre fico chocado ao perceber o quão pouco as pessoas talentosas ganham. Ouvi outro dia que menos de 5% dos norte-americanos recebem mais que $100.000 ao ano. Já encontrei gente muito instruída, brilhante, que ganha menos de $20.000 por ano. Um consultor comercial especializado na área de saúde me dizia que muitos médicos, dentistas, quiropráticos têm dificuldades financeiras. Até então, eu pensava que quando se formavam, os dólares choviam. Foi esse consultor que me disse: falta uma habilidade para que atinjam a grandeza. O que isso quer dizer é que muitas pessoas precisam apenas aprender e dominar uma habilidade a mais. A sua renda aumentará exponencialmente. Já mencionei que a inteligência financeira é uma sinergia entre contabilidade, investimento, marketing e direito. Combine essas 4 habilidades técnicas e ganhar dinheiro com dinheiro será mais fácil. Quando se fala de dinheiro, a única habilidade que a maioria das pessoas conhece é trabalhar mais. O exemplo clássico dessa sinergia era a jovem jornalista. Se ela aprendesse ativamente as habilidades de venda e marketing, sua renda poderia aumentar de forma espetacular. Se eu fosse ela, faria alguns cursos de redação publicitária, além de vendas. Então, em vez de trabalhar no jornal, procuraria um emprego em uma grande agência de publicidade. Mesmo se seu salário reduzisse, ela aprenderia a se comunicar sinteticamente, como se faz com tanto sucesso na publicidade. Ela também aprenderia relações públicas, uma habilidade importante. Aprenderia a obter milhões em publicidade gratuita. Então, à noite e nos fins de semana, escreveria o seu grande romance. Quando tivesse terminado, estaria mais apta a vender seu livro. E assim, em pouco tempo, ela poderia se tornar uma autora de best-seller. Quando publiquei meu primeiro livro, If You Want to Be Rich and Happy, Don't Go to School, se quiser ficar rico e feliz, não vá para a escola, em tradução livre. Um editor sugeriu que eu mudasse o título para a Economia da Educação. Falei que um título como esse, eu só conseguiria vender 2 exemplares. Um para minha família e o outro para o meu melhor amigo. O problema é que eles esperariam ganhá-lo. O título agressivo foi escolhido porque eu sabia que assim obteria toneladas
de publicidade. Sou favorável à educação e acredito em reforma educacional. De outra forma, por que continuaria insistindo em mudanças do nosso sistema de ensino antiquado? Por isso, escolhi um título que me permitisse ir mais a programas de televisão, rádio, simplesmente por causa da controvérsia. Muitas pessoas pensaram que eu era louco, mas o livro vendeu muito bem. Quando me formei na Academia da Marinha Mercante dos Estados Unidos, em 69, meu pai, instruído, ficou feliz. A Standard Oil, da Califórnia, me contratara para uma frota de navios-tanque. Eu era terceiro imediato e o pagamento era baixo, em comparação aos dos meus colegas. Mas era um bom emprego para um recém-formado. Meu salário inicial era cerca de $42 mil ao ano, incluindo as horas extras, e eu só trabalhava durante 7 meses. Tinha 5 meses de férias. Se eu quisesse, poderia ter ido para o Vietnã, com uma empresa de navegação subsidiária, e teria com facilidade dobrado meu salário, em vez de descansar nas férias. Tinha uma grande carreira na minha frente. Contudo, me demiti 6 meses depois e fui para a Marinha dos Estados Unidos para aprender a voar. Meu pai, instruído, ficou arrasado. Meu pai, rico, me deu parabéns. Observação. 20 anos atrás. Por que a educação fracassa? Muitos professores não têm experiência prática. Não fazem o que ensinam. Eles não viveram de fato o que ensinam, cometeram erros, aprenderam com eles e aplicaram essa vivência, conforme praticavam e se aprimoravam. As escolas nos ensinam a ler e memorizar. Acredito que estudar é a chave para implementar o que aprendemos. Kim e eu nos reunimos com os nossos conselheiros várias vezes por ano e escolhemos livros para ler e estudar juntos. Como cone de aprendizagem, no capítulo 1, mostra, discutir e interagir são ótimas maneiras de aprender. Você deve saber um pouco de tudo, era a sugestão do meu pai rico. Nos contextos, tanto escolar quanto profissional, estava na moda a especialização. Isto é, para ganhar mais ou obter uma promoção, era necessário se especializar. É por isso que os médicos começam a residência imediatamente em uma área específica, como ortopedia ou pediatria. O mesmo se aplica a contadores, arquitetos, advogados, pilotos e outros. Meu pai, instruído, acreditava no mesmo dogma. Ficou empolgado quando finalmente concluiu o doutorado. Ele muitas vezes admitia que as escolas recompensavam as pessoas que estudavam mais e mais a respeito de menos e menos. O pai rico me incentivava a fazer exatamente o oposto. Você deve saber um pouco de tudo. Era a sua sugestão. É por isso que durante anos trabalhei em diferentes áreas das suas empresas. Por um tempo, trabalhei no departamento de contabilidade. Embora eu provavelmente nunca chegasse a ser um contador, ele queria que eu aprendesse por osmose. O pai rico sabia que eu pegaria o jargão e uma noção daquilo que é importante e do que não é. Também trabalhei como ajudante de garçom e como operário na construção civil, bem como em vendas, reservas e marketing. Ele estava preparando Mike e a mim. Insistia em que nos sentássemos para assistir a seus encontros com diretores de banco, advogados, contadores e corretores. Queria que conhecêssemos um pouco sobre cada aspecto do seu império.
Quando abandonei o meu emprego bem remunerado na Stand All, meu pai, instruído, teve uma conversa séria comigo. Estava perplexo. Não entendia a minha decisão de largar uma carreira que oferecia salário alto, grandes benefícios, muito tempo de folga e oportunidades de promoção. Quando me perguntou certa noite por que se demitiu, não consegui, por mais que tentasse, explicar para ele. Minha lógica não se encaixava na dele. O grande problema é que minha lógica era do meu pai rico. A segurança no emprego era tudo para o meu pai instruído. Para o meu pai rico era aprender. Meu pai instruído pensou que eu tivesse ido para um curso para aprender a ser um oficial náutico. O pai rico sabia que eu estava lá para estudar comércio internacional. Enquanto estudava, fiz transportes de carga, naveguei em grandes cargueiros, em navios de passagem pelo Extremo Oriente e pelo Pacífico Sul. O pai rico me incentivava a navegar pelo Pacífico, em vez de ir para a Europa, porque sabia que as nações emergentes estavam na Ásia e não no velho continente. A maioria dos meus colegas de turma, incluindo Mike, ainda participava de festas nas suas fraternidades e eu estudava comércio, pessoas, estilo de negócio, culturas no Japão, Taiwan, Tailândia, Singapura, Hong Kong, Vietnã, Coreia, Tahiti, Samoa e Filipinas. Eu também frequentava festas, mas não em fraternidades. Cresci rapidamente. Meu pai instruído não conseguia entender por que eu me demitira do emprego e entrara para a Marinha dos Estados Unidos. Disse-lhe que queria aprender a voar, mas realmente queria aprender a comandar tropas. O pai rico me explicara que a parte mais difícil da condução de uma empresa é a gestão de pessoas. Ele passara 3 anos no exército. Meu pai instruído fora dispensado do serviço militar. O pai rico me falou do valor de aprender a liderar pessoas em situações difíceis. Liderança é o que você precisa aprender agora, dizia. Se não for um bom líder, receberá um tiro pelas costas, como ocorre nos negócios. Ao voltar do Vietnã em 73, me desliguei, embora adorasse voar. Consegui um emprego na Xerox Corporation. Fui para lá por uma razão, e não eram os benefícios. Eu era bastante tímido e a ideia de vender me parecia a coisa mais apavorante do mundo. A Xerox tem um dos melhores programas de treinamento em vendas dos Estados Unidos. É porque ele não conheceu a Mary Kay, né? O pai rico ficou muito orgulhoso de mim. Meu pai instruído ficou muito envergonhado. Sendo intelectual, considerava que os vendedores estavam abaixo dele. Trabalhei na Xerox durante 4 anos, até que superei o medo de bater as portas e ser rejeitado. Ao alcançar permanentemente um lugar entre os 5 maiores vendedores, me demiti e fui em frente, deixando para trás outra grande carreira em uma ótima empresa. Em 77, formei minha primeira empresa. O pai rico perguntara a Mike e eu. O pai rico preparara, Nike e eu para assumirmos empresas. De modo que agora eu precisava formá-las e colocá-las para funcionar. Meu primeiro produto, uma carteira de nylon e velcro, era fabricado no Extremo Oriente e remetido para um armazém em Nova York, perto da escola que eu frequentava. Minha educação formal estava completa e era tempo de testar minhas asas. Se eu fracassasse, estaria falido. O pai rico achava que era melhor quebrar antes dos 30. Você ainda tem tempo de se recuperar. Era seu conselho. Observação.
Ser empregado é estar pregado em dívidas. Na véspera do meu 30º aniversário, a primeira remessa saiu da Coreia para Nova York. Hoje, ainda faço negócios internacionais. E conforme o Pai Rico me incentivou, procuro os países emergentes. Atualmente, a minha empresa de investimentos abarca países da América do Sul e da Ásia, além da Noruega e da Rússia. Página 183. Existe um trocadilho que define bem. Ser empregado é estar pregado em dívidas. Infelizmente, eu diria que isso se aplica a milhões de pessoas. Como a escola não acha que a inteligência financeira é inteligência, a maior dos trabalhadores vive dentro de suas posses. Trabalham e pagam contas. Há outra terrível teoria da administração que diz: os empregados trabalham apenas o suficiente para não serem demitidos, e os empregadores pagam apenas o suficiente para os trabalhadores não irem embora. E se você observar a escala salarial da maioria das empresas, dirá que há uma certa verdade nessa afirmação. A consequência prática é que, em geral, os trabalhadores não progridem. Eles fazem o que foram ensinados a fazer. Conseguir um emprego seguro. A maioria dos empregados se concentram em salários e benefícios que os remuneram em curto prazo, mas que são frequentemente desastrosos em longo prazo. Já eu recomendo aos jovens que procurem empregos pelas oportunidades de aprendizado, mais do que pelos que possam receber. É preciso ver que habilidades se deseja adquirir antes de escolher uma profissão específica e cair na corrida dos ratos. Uma vez aprisionados em um processo permanente de pagamentos de conta, as pessoas se tornam os pequenos hamster correndo em suas gaiolas. Suas pequenas pernas peludas correm agitadas. A roda gira furiosamente, mas dia vai, dia vem, ainda estão na mesma gaiola. Ótimo emprego. Observação. 20 anos atrás. Quem são seus professores? Uma lição do Pai Rico que se tornou clara como água ao longo dos últimos 20 anos é a importância de escolher os professores que realmente realizaram o que você deseja. No filme de Jerry Maguire, A Grande Virada, com Tom Cruise, há grandes bordões. Talvez o mais memorável seja: me mostre o dinheiro. Mas há outra frase que me parece mais verdadeira. Aparece na cena em que Tom Cruise está saindo da empresa. Ele acaba de ser demitido e pergunta para toda a empresa: quem quer me acompanhar? E todos permanecem silenciosos e petrificados. Apenas uma mulher se levanta e diz: eu gostaria, mas daqui 3 meses serei promovida. A afirmação é provavelmente a mais verdadeira de todo o filme. É o tipo de frase que as pessoas usam para continuar trabalhando de forma a pagar suas contas. Sei que meu pai instruído aguardava por seu aumento anual e todo ano ficava desapontado. Então, ele voltava a estudar para se tornar mais qualificado, na esperança de ganhar outro aumento. Mas, novamente, sofri uma decepção. Frequentemente pergunto às pessoas: para onde essa atividade diária está levando você? Como o pequeno hamster, duvido que as pessoas olhem para onde seu trabalho árduo as está levando. O que o futuro lhes reserva? Página 184. Em seu livro, O Mito da Aposentadoria, Craig Carter escreve: visitei a sede de uma grande empresa nacional de consultoria especializada
em aposentadorias e falei com uma diretora administrativa que planejava exuberantes planos para altos executivos. Quando lhe perguntei o que as pessoas comuns poderiam esperar receber como aposentadoria, ela disse, com um sorriso confiante, a bala de prata. O que é a bala de prata? Perguntei. Ela deu de ombros e falei. Se os babies boomers descobrem que não têm dinheiro suficiente para viver quando forem mais velhos, sempre pode dar um tiro nos miolos. Meu Deus. Observação. 20 anos atrás. O principal medo. Vale repetir. O principal medo dos norte-americanos ao envelhecer é viver mais do que seu dinheiro. Muitos planos de aposentadoria mudaram para um plano de benefício definido versus um de contribuição definida, com um limite máximo para o montante total, alterando as regras de planejamento da aposentadoria e dos programas assistenciais. Carpel continua explicando a diferença entre os antigos planos de benefícios definidos e os novos, de contribuição programadas, que são mais arriscados. Não é um quadro animador para a maioria das pessoas que está trabalhando atualmente. E isso é só a aposentadoria. Quando se acrescentam despesas médicas, casas de repouso para idosos, o quadro se torna aterrador. Então, muitos hospitais em países em que a medicina é socializada já enfrentam dilemas dramáticos como quem permanecerá vivo e quem vai morrer. Eles tomam essas decisões com base no orçamento e na idade do paciente. Os cuidados médicos são destinados a pacientes mais jovens. O paciente mais velho fica para o fim da fila. Assim como os ricos podem se permitir uma educação, eles também podem se manter vivos enquanto aqueles com poucas fortunas morrem. Então eu penso, há trabalhadores focados no futuro, ou a preocupação é apenas o próximo contra-cheque, sem questionamento algum sobre o que virá mais adiante. Quando falo com adultos que querem ganhar mais dinheiro, sempre dou o mesmo conselho. Sugiro que pensem a longo prazo, em longo prazo. Em vez de trabalhar simplesmente pelo dinheiro e pela segurança, que são, admito, importantes, sugiro que procurem um segundo emprego em que possam aprender outra habilidade. Muitas vezes, recomendo que se integrem a uma empresa de marketing de rede, também chamada de marketing multinível, se quiserem adquirir habilidades em vendas. Algumas dessas empresas têm excelentes programas de treinamento que ajudam as pessoas a suportar o medo do fracasso e da rejeição, que são as principais razões pelas quais a maioria das pessoas não é bem-sucedida. A instrução vale mais do que o dinheiro em longo prazo. Observação. Há 20 anos atrás, os custos médicos sobem. As pessoas estão vivendo mais tempo e os cuidados de saúde ficam cada vez mais caros. Os fabricantes de medicamentos cobram mais e as companhias de seguro pagam menos. Quase todos sentem o aperto no orçamento, embora as empresas especificidades e estatísticas variem, a maioria das pesquisas apontam que as falências dos Estados Unidos resultam de custos médicos descontrolados. Quando ofereço essa sugestão, ouço muitas vezes, isso é muito trabalhoso. Ou, só quero fazer o que me interessa. Quanto à primeira resposta, retrucou. Então, o senhor prefere passar a vida
entregando 50% do que ganha ao governo? Quanto à segunda observação, digo: eu não tenho interesse em ir para a academia de musculação, mas vou para me sentir melhor e viver mais. Infelizmente, a verdade no velho ditado: não se pode ensinar truques novos a um cachorro velho, a menos que essa pessoa esteja acostumada a se reinventar. É difícil mudar. Mas para aqueles que ainda estão em cima do muro em relação à ideia de trabalhar para aprender algo novo, ofereço essa palavra de incentivo. Viver é como ir para a academia. A parte mais difícil é se decidir a começar. Uma vez feito isso, fica fácil. Em muitas ocasiões, ficava aborrecido de ter que ir para a academia, mas chegando lá, em movimento, era ótimo. Depois dos exercícios, fico feliz de ter me decidido ir. Se não estiver disposto a trabalhar para aprender algo novo e insiste em se especializar em uma área, assegure-se de trabalhar em uma empresa sindicalizada. Os sindicatos foram planejados para proteger especialistas. Meu pai instruído, depois de ter caído em desgraça junto ao governo, tornou-se presidente do Sindicato de Professores do Avaí. Ele dizia que esse era um trabalho mais pesado que já tivera na vida. Meu pai rico, por outro lado, passou toda a sua vida fazendo o possível para que sua empresa não fosse sindicalizada. Ele foi bem-sucedido. Embora os sindicatos fizessem força, o pai rico sempre conseguiu combatê-los. Pessoalmente, não tomo partido, porque posso ver a necessidade e os benefícios de ambas as situações. Se seguir os conselhos da escola, tornando-se altamente especializado, então procure a proteção do sindicato. Por exemplo, se eu tivesse prosseguido na carreira de piloto comercial, teria procurado trabalhar em uma empresa em que o sindicato fosse forte. Por quê? Porque a minha vida teria sido dedicada a aprender uma habilidade que só tem valor em um ramo de atividade. Se eu tivesse que abandonar esse ramo, as minhas habilidades não teriam valor em outras áreas. Um piloto sênior com 100 mil horas de voo ganha US$ 150 mil por ano. Teria dificuldade de encontrar um emprego com igual remuneração como professor. As habilidades não se transferem necessariamente de um ramo de atividade para o outro. Os pilotos recebem salários altos por possuírem habilidades que não teriam valor, por exemplo, no sistema de ensino. Atualmente, o mesmo pode ser dito sobre os médicos. Com todas as mudanças ocorridas na medicina, os especialistas têm que se agrupar em organizações médicas como os planos de saúde. Sem dúvida, os professores precisam se sindicalizar. Atualmente, nos Estados Unidos, o sindicato dos professores é o maior e o mais rico deles. A Associação Nacional de Educação tem uma força política tremenda. Os professores precisam da proteção do seu sindicato, porque suas habilidades também têm valor escasso fora da área da educação. De modo que a regra prática é: se for altamente especializado, sindicalize-se. É a coisa mais inteligente a se fazer. Quando pergunto às minhas turmas, quais de vocês fazem um hambúrguer melhor do que o do McDonald's? Quase todos levantam a mão. Então pergunto, se a maioria de vocês faz um hambúrguer melhor do que o do McDonald's, como é possível que o McDonald's ganhe mais dinheiro do que vocês? A resposta é óbvia. O McDonald's é um ótimo sistema de negócio. A razão pela qual tantas pessoas talentosas são pobres é que se concentram na preparação do melhor hambúrguer e sabem pouquíssimo sobre o sistema de negócio. Um amigo meu do Avaí é um grande artista, ganha bastante dinheiro. Um dia,
O advogado de sua mãe ligou dizendo que ela lhe deixara 35 mil dólares. Isso foi o que sobrou dos seus bens depois que o advogado e o governo pegaram sua parte. Observação. 20 anos atrás, sistema igual a TI. No mundo de hoje, os sistemas são TI, a tecnologia da informação. Como você usa todos os recursos disponíveis. Esse é outro motivo para escolher com sabedoria sua equipe, seus conselheiros e professores. Atualmente, o presidente da Hacktech é um gênio da TI e construiu uma equipe que usa a tecnologia para melhorar nossos sistemas, processos e comunicações, enquanto mantém um olho no futuro e nas novas ferramentas que serão oferecidas. Rich Dad é pai rico. Ah, é o pai rico? Rich Dad é pai rico. Rich é rico e Dad é pai rico. Uhum. Imediatamente, ele viu uma oportunidade de aumentar seus negócios quando parte desse dinheiro em publicidade. 2 meses depois, seu primeiro anúncio em cores de página inteira apareceu em revista cara voltada para os muitos ricos. O anúncio rodou durante 3 meses. Ele não teve nenhum retorno e toda a sua herança foi embora. Agora, ele quer processar a revista por ter sido enganado. Esse é um caso típico de alguém que pode fazer um belo hambúrguer, mas conhece pouco de negócios. Quando eu lhe perguntei o que tinha aprendido, sua resposta foi que os publicitários são impostores. Então lhe perguntei se não gostaria de fazer um curso de vendas e outro de marketing direto. Sua resposta foi: não tenho tempo e não quero jogar dinheiro fora. O mundo está repleto de pessoas talentosas. Com frequência, são pobres, têm dificuldades financeiras ou ganham menos do que poderia. Não pelo que sabem, mas pelo que desconhecem. Concentram-se em aperfeiçoar suas habilidades de fazer um hambúrguer melhor em vez de pensar em como vender e entregá-lo. Talvez o McDonald's não faça o melhor hambúrguer, mas é o melhor na distribuição de um sanduíche mediano básico. O pai pobre queria que eu me especializasse. Era assim que ele acreditava que eu ganharia mais. Mesmo depois de ouvir do governador do Havaí que não poderia mais trabalhar no governo do estado, meu pai instruído continuou me incentivando a me especializar. O pai pobre, então, tomou posse da causa dos sindicatos dos professores, fazendo campanhas por mais proteção e maiores benefícios para esses profissionais altamente especializados e instruídos. Ele nunca entendeu que quanto mais especializado você se torna, mais fica amarrado e dependente dessa especialização. O pai rico aconselhava Mike e a mim a nos prepararmos. Muitas grandes empresas fazem o mesmo. Procuram jovens, recém-formados nas faculdades, e começam a preparar essas pessoas para exercerem um dia altos cargos na organização. Esses jovens brilhantes não se especializam em um departamento. Eles percorrem os vários departamentos para aprender todos os aspectos dos sistemas de negócio. Os ricos frequentemente preparam seus filhos ou os filhos dos outros. Ao fazê-lo, os jovens adquirem uma visão geral das operações da empresa e conhecem a inter-relação entre os vários departamentos. A geração da... Quer que alguém leia? Tem mais alguém que tem livro? A Vânia pede. Posso ler? Então, eu leio que eu vou tomar uma aguinha. Obrigada. Obrigada, Sara. A geração da Segunda Guerra Mundial considerava ruim ficar trocando de emprego. Hoje, considera-se uma atitude inteligente.
já que as pessoas pretendem ficar mudando de emprego em vez de buscar maior especialização, porque não pensar em aprender mais do que em ganhar. Em curto prazo, você pode ganhar menos. Em longo prazo, resultará em grandes dividendos. As principais habilidades de gestão necessárias para o sucesso são gerenciamento de fluxos de caixa, administração de sistemas, coordenação de pessoas. As habilidades especializadas mais importantes são vendas e compreensão da comercialização. É a habilidade de vender, portanto, de comunicar-se com outro ser humano, seja cliente, funcionário, chefe, cônjuge ou filho, a base para o sucesso pessoal. São habilidades de comunicação como redigir, falar, negociar, que são cruciais para uma vida de sucesso. São habilidades de exercício, são habilidades que exercito constantemente, fazendo cursos ou comprando materiais educacionais para expandir meu conhecimento. Como já mencionei, meu pai instruído, quanto mais competente se tornava, mais arduamente trabalhava. Ele também se via cada vez mais encurralado conforme se especializava. Embora seu salário aumentasse, suas opções diminuíam. Pouco depois de ter sido mandado embora do trabalho no governo, descobriu como era vulnerável profissionalmente. É semelhante ao que ocorre com os atletas profissionais, que de repente sofrem lesões ou ficam velhos demais para o esporte. Sua posição bem remunerada é perdida e eles têm dificuldades limitadas às quais recorrer. Penso que é por isso que meu pai instruído se envolveu tanto com os sindicatos a partir daí. Ele percebeu o quanto o sindicato poderia tê-lo favorecido. Observação: 20 anos atrás, vendas igual renda. O consultor da Rick Dead e grande amigo do Blair Stringer, nosso especialista em venda, tem martelado na minha cabeça por 30 anos. Vendas igual renda. Sua capacidade de vender, comunicar e ressaltar seus pontos fortes afeta diretamente seu sucesso. O pai rico incentivou Mike e a mim a saber de tudo um pouco. Ele nos encorajou a trabalhar com pessoas mais espertas do que nós e reunir pessoas inteligentes para trabalhar em equipe. Hoje, isso seria chamado de sinergia de especialidades profissionais. Atualmente, encontro ex-professores ganhando centenas de milhares de dólares ao ano. Eles ganham tanto porque têm outras habilidades, além das especialidades especializadas de sua área. Eles podem tanto ensinar quanto vender e comercializar. As habilidades de venda e marketing são difíceis para muitas pessoas, sobretudo em decorrência do medo da rejeição. Quanto melhor você se comunicar, negociar e lidar com esse medo, mais fácil será a vida. Da mesma maneira que aconselhei aquela jornalista que queria se tornar autora de best-seller. Repito isso para todos hoje em dia. Ter uma especialização técnica tem seus pós e contras. Tenho amigos que são gênios, mas não conseguem se comunicar efetivamente e, em consequência, seus ganhos são lamentáveis. Eu os aconselho a passar um ano aprendendo a vender. Mesmo se não ganharem nada, sua capacidade de comunicação melhorará. E isso não tem preço. Além de sermos bons aprendizes e vendedores e de entendermos de marketing, devemos ser tanto bons professores quanto excelentes alunos. Para sermos verdadeiramente ricos, devemos ser capazes tanto de doar quanto de receber. Em casos de dificuldades financeiras, frequentemente o que falta é essa troca. Sei que muita gente que é pobre porque não é nem bom estudante, nem bom mestre. Ambos os pais
eram homens generosos. Ambos tinham doar como primeira regra. A educação era uma das formas de doação. Quanto mais doavam, mais recebiam. Uma diferença evidente está na doação de dinheiro. Meu pai rico doava altos montantes. Doava para a igreja, para a instituição de caridade, para a sua fundação. Ele sabia que receber dinheiro, você deve doá-lo. A doação de dinheiro é o segredo da maioria das grandes famílias ricas. É por isso que existem instituições como a Fundação Rockefeller e a Fundação Ford. São organizações destinadas a pegar a própria riqueza e aumentá-las, bem como a distribuí-las perpetuamente. O meu pai instruído costumava dizer sempre: quando tiver algum dinheiro sobrando, vou doá-lo. O problema é que nunca havia um extra. Trabalhava sempre mais para conseguir mais dinheiro, em vez de concentrar na principal lei do dinheiro. Dê e então receba. Em vez disso, ele acreditava em receba para poder doar. Concluindo-me, tornei meus dois pais. Uma parte de mim é um capitalista convicto que adora o jogo do dinheiro, fazendo dinheiro. A outra é o mestre socialmente responsável que está profundamente preocupado com o crescente hiato que separa os privilegiados dos desvalidos. Acredito que o principal responsável por esse abismo é o sistema de ensino obsoleto. 20 anos atrás, áreas de mudança. Os ventos da transição da educação e de seus sistemas estão separando. Com sangue jovem em Washington, há um novo requisito para a escolha da escola. E os estudantes procuram, e até exigem, professores com experiência prática. Eu sempre acreditei que mudar as coisas requer primeiro que me transforme. Hoje, muitas pessoas escolhem a mudança e a defendem, em um sistema antiquado e obsoleto. Os verdadeiros vencedores são as crianças que poderão finalmente aprender sobre o dinheiro na escola. Vamos para a sessão de estudo, mas deixa só eu fazer um comentário aqui. Olha como é importante a gente olhar para a gente e olhar para os nossos filhos, né? A minha filha mais velha era extremamente inteligente, mas ela era muito, muito, muito tímida. E eu fiz duas ações que eu sei que foram muito importantes para a virada de jogo dela, principalmente nessa parte de comunicação. Ela tinha muita inteligência, mas ela não tinha coragem de se posicionar e de trazer um movimento, né? Ela é um gêniozinho e a maioria dos gênios fala muito rápido. Então, ela tinha esse outro ponto a ser melhorado. Então, o que eu fiz? Eu tirei ela de uma escola grande, isso já faz tempo, agora ela já voltou para uma escola grande, e coloquei ela numa escola pequena, com uma turma pequena. Para quê? Para que tivesse mais olhar para ela. Então, eu saí de uma sala de 35 alunos para uma sala de 14. Então, quando eu fui matricular ela nessa escola, eu falei, o meu objetivo aqui é o desenvolvimento da comunicação dela, principalmente. E ajudou muito. E aí, teve uma questão que foi um trabalho escolar, que ela tinha que vender alguma coisa, fazer um dinheiro para ela aprender a administrar o dinheiro, e de fevereiro até outubro. E aí, em outubro, parte do lucro seria doado para crianças carentes. Então, isso fez ela pensar a longo prazo. Uma criança, né? Hoje ela tem 14, mas na época ela tinha, acho que 11 anos, tá? E aí, o que aconteceu? Eu comprei picolé para ela, fui junto, negociamos o picolé, ela me viu negociar, compramos o isopor e ela começou a vender no condomínio. A timidez era tanta que ela catava a irmã caçula para ir bater na porta, porque ela não tinha coragem. E aí, no primeiro dia, ela só entregava o troco
E a irmã fazia todo o resto. Até que um dia eu falei, hoje você vai bater na segunda porta. A primeira porta sua irmã bate, na segunda você bate. E aí ela falou que ela quase teve um treco, ficou gelada, mas ela bateu. Ela falou, eu escolhi uma porta que sempre me comprava de mim, né, para me sentir melhor. E hoje ela tem uma desenvoltura como ninguém. E aí aconteceu uma situação, o ano passado, ano retrasado, 2024. Já estava na escola grande e ela sofreu várias injustiças, né? Ela tinha acabado de entrar na escola, então já existia a panelinha, ela não era líder de nada. Então, nas Olimpíadas, tiraram ela de tudo. Colocaram, ela era titular e chegava na hora, botavam uma amiguinha e ela sofreu as injustiças. Chegou em casa arrasada e, ai, não é justo, não é justo, não é justo. Aí eu falei, por que ela teve o poder de tirar você e colocar a outra pessoa? Ah, porque ela era líder esportiva. Por que a outra fez tal coisa? Porque ela era líder de sala. Eu falei, então você já sabe o caminho. E aí ela colocou o cartaz de metas dela, que em 2025 ela seria líder. E ela foi líder de sala. E ela colocou que ela participaria de todos os jogos, que ela só não participaria do que ela não quisesse. E ela realmente participou. Ela era líder esportiva? Não, ela não era líder esportiva, mas ela aprendeu a se posicionar, a defender. No ano anterior, ela se calou. Ela só falou em casa que não era justo. E aí, o ano passado, queriam tirar ela de alguma coisa. Ela falou, não vai coisa nenhuma. Meu nome está aqui e ninguém tira. E se tirar, eu vou lá falar, porque não é proibido, está no papel meu nome. Outra pessoa não pode entrar. Então, ela aprendeu a se posicionar. E no fim do ano, a gente faz um confere, né, de tudo que a gente escreveu e que bateu meta. E ela falou, mãe, falei que eu ia ser líder, eu fui. Falei que eu ia me comunicar melhor, eu aprendi. E que eu não ia ser mais tão boba, eu aprendi. Que eu ia participar de todos os jogos que eu queria e eu participei. Então, olha como foi importante trazer o movimento da venda para ela aqui, trazer tirar do conforto, né? Estava muito confortável a irmã batendo na porta. Eu precisei tirar esse conforto dela, para que ela pudesse, no desconforto, desenvolver. Então, observem isso. Aonde você está no conforto e que está te impedindo de desenvolver uma habilidade importante, tá? Pode continuar, Vânia. Ou Célia, se quiser, não tem problema. A gente vai continuar? É porque eu tenho um compromisso. Achei que a gente ia até 8 horas, né? Já são 8h08. A gente vai continuar? Não estou te ouvindo, Kátia. Seu áudio está fechado. O seu microfone. Desculpa, fechei o áudio. Vamos finalizar, então. Já que vocês não podem, eu queria finalizar os 6 só. Mas Deixa eu a gente ver, deixa para deixa eu ver quantas páginas tem. É pouco. Eu É achei pouco. Dá para continuar, né? Dá, eu acho. É 8h20 no máximo. Eu acho. Tá. Se eu precisar sair, eu aviso vocês. Tá bom. Aí você vai ler? Quer que outra pessoa lê? Outra pessoa pode ler? Porque a qualquer momento eu posso ter que sair. Eu leio. Capítulo 6, lição 6, trabalhe para aprender, não por dinheiro. Resumo. Robert foi entrevistado uns anos atrás, em Singapura, por uma jornalista que, durante a conversa, revelou que queria ser autora de best-seller, como ele. Mas seus romances, que todos diziam ser excelentes, nunca chegaram a lugar algum. Robert sugeriu a ela um treinamento de vendas. Aquilo ofendeu a jornalista, que disse ter um mestrado em licenciatura inglesa e não entendia como aprender a vender a ajudaria. Na verdade, ela odiava vendedores. Quando Robert apontou que ele era um autor de best-seller e não um exímio autor, ela respondeu que nunca se rebaixaria tanto quanto um vendedor e encerrou a entrevista.
Há pessoas talentosas ao redor de todos nós que travam batalhas financeiras, tal como aquela jornalista. Nas palavras de um consultor empresarial, falta uma habilidade para que atinjam a grandeza. Isso significa que muitos de nós nos especializamos. Se aprendemos e dominamos apenas mais uma habilidade, a nossa renda se multiplicará espontaneamente. Quando se trata de dinheiro, a única habilidade que a maioria das pessoas conhece é trabalhar arduamente. Se aquela repórter fizesse alguns cursos de marketing e vendas e depois conseguisse um emprego em uma agência de publicidade, aprenderia a fazer milhões com publicidade gratuita. Uma habilidade que poderia usar para transformar seu romance em best-seller. Quando Robert lançou seu primeiro livro, If You, gente, eu não vou arriscar ler em inglês, vou ler aqui. Se quiser ser rico e feliz, não vá para a escola. Em tradução livre. Um editor sugeriu que alterasse o título para A Economia da Educação, mas Robert sabia que aquele título não venderia. Mesmo sendo a favor da educação, escolheu um título controverso, porque sabia que daria mais mídia. E funcionou. Quando se formou na Academia da Marinha Mercante dos Estados Unidos, em 1969, foi contratado como oficial náutico por uma frota de petroleiros de Standard Oil. O pagamento era razoável, tinha 5 meses de férias anuais, poderia ter sido uma boa carreira, mas depois de 6 meses, Robert saiu para integrar o corpo de fuzileiros navais e aprender a voar. Em vez de se especializar, como muitos fazem, incluindo o pai pobre, Robert buscava novas habilidades. O pai rico o encorajava, dizendo para ele aprender um pouco de tudo. Foi por isso que Robert e seu amigo Mike trabalharam em diversas áreas na juventude para ter experiências diversificadas. O pai pobre não entendia a decisão de deixar o trabalho na Standard. Ele pensava que Robert fora à escola para se tornar um oficial naval. Mas o que o pai rico sabia era que Robert ia à escola para aprender sobre negociações internacionais e entrou para os fuzileiros navais para aprender a liderar tropas. Aquela habilidade de liderança o ajudaria em qualquer negócio que surgisse em seu caminho. Em 1973, Robert deixou a Marinha e conseguiu um emprego como vendedor de xerox corporativo, apesar de ser uma pessoa tímida. Na verdade, porque era tímido que aceitou o trabalho. A Xerox tinha um dos melhores programas de treinamentos em vendas do país. E lá, Robert pôde superar seu medo de bater de porta em porta e ser rejeitado. Quando se tornou um dos vendedores mais produtivos, ele saiu. Robert montou sua primeira empresa em 1977, vendendo carteiras fabricadas ao Extremo Oriente, que eram enviadas para um armazém de Nova York. Era a hora de testar suas asas. Atualmente, ele ainda fecha negócios internacionais. Muitas pessoas trabalham com afinco para conseguir um emprego seguro, focando o pagamento e os benefícios em curto prazo. O que deveriam fazer é procurar um trabalho que os ensine as habilidades que precisam. As pessoas estão mirando o horizonte ou só o próximo pagamento? Em seu livro, Dave escreve sobre os muitos desafios que aguardam as pessoas na aposentadoria e o quadro assustador que será a realidade de muitas pessoas. Robert recomenda ter uma visão de longo alcance, em vez de simplesmente trabalhar por dinheiro e segurança. Arranjar um segundo emprego para adquirir uma segunda habilidade. Muitos resistem a essa ideia porque não estão preparados para mudanças. Mas é como ir à academia. Você pode ter que se forçar a começar, mas se sentirá realizado por tê-lo feito depois que o treino terminar.
Se não tiver disposto a trabalhar para aprender algo novo, e em vez disso insistir em se tornar altamente especializado na sua área, certifique-se de que a empresa em que trabalha é sindicalizada. Sua especialização pode ser inútil em outros campos. Robert pergunta aos seus alunos quantos deles fazem um hambúrguer melhor que o do McDonald's. Muitos levantaram as mãos. Mas a razão pela qual o McDonald's faz milhões é porque é um sistema de negócio impecável. O mundo está cheio de pessoas pobres que são talentosas. Para ter sucesso, eles precisam despender seu tempo adquirindo mais habilidade, como o sistema comercial do McDonald's. O pai pobre queria que Robert se especializasse, mesmo que isso não fosse aplicável para a sua vida. Ele nunca entendeu que quanto mais especializado se torna, mais você se prende e depende daquela área restrita. O pai rico, por outro lado, encorajava Mike e Robert a se preparar e aprender sobre diferentes áreas de negócio. Para a geração da Segunda Guerra Mundial, era considerado ruim ficar trocando de emprego. Hoje, isso é algo sagaz. Faz com que aprenda mais e gera dividendos em longo prazo. As principais habilidades de gestão necessárias para o sucesso são: gerenciamento do fluxo de caixa. 2, administração de sistema. E 3, coordenação de pessoas. E habilidades específicas mais importantes são vendas de marketing, habilidades de comunicação, como escrever, falar e negociar, são cruciais para a vida bem-sucedida. São essas habilidades que Robert aprimora constantemente, participando de cursos ou adquirindo materiais educacionais para expandir seu conhecimento. As habilidades de vendas e marketing são difíceis para a maioria das pessoas, principalmente pelo medo da rejeição. Quando melhor souber comunicar, negociar e lidar com o medo da rejeição, mais fácil sua vida se tornará. Ter especialização técnica tem seus prós e contras. As pessoas que se enquadram neste caso devem expandir suas habilidades de comunicação. Todos nós devemos aprender a ser tanto bons professores quanto os alunos. Para sermos verdadeiramente ricos, precisamos ser capazes de doar e receber. Ensinar era uma das maneiras pelas quais ambos os meus pais doavam aos outros. Mas o pai rico também doava dinheiro para a sua igreja, instituição de caridade e a sua fundação. Ele queria que, para receber dinheiro, também precisava doar. Ele sabia. Ele sabia que, para receber dinheiro, também precisava doá-lo. O pai pobre sempre dizia que doaria dinheiro se restasse algum, mas nunca sobrava. Em vez de dê e então receberá, ele acreditava em receba para poder doar. Robert se tornou seus dois pais, tanto o capitalista radical, que ama o jogo do dinheiro e faz dinheiro, quanto o professor com a responsabilidade social profundamente preocupado com a diferença avultante entre os privilegiados e os desvalidos. Ele considera o absolutismo do sistema educacional o responsável por este abismo. Momento de série esquerda. Ele considera o absolutismo de obsoleto. Momento do hemisfério esquerdo. Relegar um trabalho promissor pode não ter uma lógica matemática imediata, mas as habilidades que adquirir falarão mais alto que os números ao longo prazo. Momento do hemisfério direito. Aprender habilidades que você pensa que não são da sua área irá beneficiar. Momento subconsciente. A habilidade que precisa aprender e conquistar é aquela que você mais teme, e mesmo que tenha que forçar a isso.
como ir à academia, se sentirá satisfeito por tê-lo feito. O que Robert quer dizer? Agora é hora de refletir. Pergunte a si mesmo o que Robert quer dizer nesta citação e por que ele diz isso. Nessa sessão, você precisa concordar ou discordar dele. O objetivo é entender o que Robert está dizendo. Lembre-se, essa sessão de estudo é projetada para ser coadjuvante e de apoio. Duas cabeças pensam melhor do que uma. Se você não entender o que Robert está dizendo, não desista da lição. Peça ajuda, aproveite o tempo para discutir cada citação até compreendê-las. A segurança do emprego era tudo para o seu pai instruído. Para o seu pai rico, era aprender. Sempre fico chocado ao perceber o quão pouco as pessoas talentosas ganham. Existe um trocadilho que define bem. Ser empregado é estar pregado em dívidas. Infelizmente, eu diria que isso se aplica a milhões de pessoas. Recomendo aos jovens que procurem emprego pelas oportunidades de aprendizado, mais do que pelo que possam receber. Viver é como ir à academia. A parte mais difícil é se decidir a começar. Uma vez feito, isso fica fácil. O mundo está repleto de pessoas talentosas. Com frequência são pobres, têm dificuldade financeira ou ganham menos do que poderiam. Não pelo que sabe, mas pelo que desconhece. Ter uma especialização técnica tem seus prós e contras. A adoção de dinheiro é o segredo da maioria das grandes famílias ricas. Questões adicionais. Agora é o momento de usar a história deste capítulo para entender o que Robert estava dizendo e aplicá-las a você e a sua vida. Faça a si mesmo as perguntas abaixo e a discuta com seu parceiro de estudo. Seja honesto consigo mesmo e com seu parceiro. Se não gostar das respostas que der, pergunte a si mesmo se está disposto a mudar e aceitar o desafio de transformar seus pensamentos e mentalidade. Questões. Você conhece pessoas atualmente talentosas que ganham pouco dinheiro? O que poderia fazer de diferente? Como procurou habilidades adicionais além da sua especialização? Qual foi o resultado? Alguma vez você ficou dividido entre o emprego estável e experimentar uma posição que podia lhe dar ganhos maiores a longo prazo? O que baseou sua decisão? Se algum lhe pedisse conselhos sobre as habilidades profissionais mais importantes, o que diria? Dar tudo de si desempenha um papel crucial na sua vida? Você vê isso como parte importante do seu sucesso? Como poderia agir de maneiras diferentes das atuais? Perfeito. Aí, gente, vou pedir. Você tira a foto e coloca lá no grupo, por favor, das questões? Vou pedir para vocês fazerem de verdade, analisarem com carinho. E, se possível for, a tarefinha vai ser assistir a série 90 Dias para se tornar milionário, a primeira temporada. E o que vai continuar aqui é vender R$300 por dia, tá? Vender R$300. Eu quero te pedir mais uma coisa. Aqui a gente está falando de mentalidade, de dinheiro. Deixar o pedido para o último dia não é estratégico. Não é mentalidade de uma pessoa rica. Por quê? Porque, às vezes, um produto que está na promoção, um produto que você tem encomenda, ele esgota. Então, vamos analisar com carinho. A gente está chegando no final do mês. Eu quero te convidar a não deixar para a semana que vem. Faz um movimento, olha, coloca uma data, nem que seja para segunda-feira, para você fazer seu pedido, mas para a gente cortar esse hábito de deixar tudo para o último momento. Aí faz com pressa, não faz com atenção, produto esgota e muitas vezes
perde grandes oportunidades. Oportunidades perdidas é igual a dinheiro perdido. Então, se a gente está falando de mentalidade, a gente precisa falar de tudo. Porque se você está deixando o seu pedido para o último momento, tem muita coisa na sua vida que você está deixando para o último momento e que muitas vezes você está perdendo muitas coisas por falta de organização. Então, eu quero te convidar a olhar sua pronta entrega, olhar suas encomendas, fazer o seu movimento e se colocar no prazo de fazer pedido até o dia 24. Tá? Até o dia 24, não, até segunda-feira. Para quê? Para que você corte esse ciclo de deixar tudo para a última hora. E aí eu tenho mais uma pergunta para você, além de todas essas que você vai responder. Qual é a outra coisa que você está deixando para a última hora na sua vida? O que você está deixando para a última hora na sua vida? Certo, queridas? Vamos tirar foto. Deixa eu aqui, rapidinho. Vou atrapalhar a Vânia sair. Deixa eu tirar foto, porque se ela precisar cair, já tem a foto. Beleza. Peraí. O meu sorriso tá ficando horrível, porque a minha boca não tá abrindo, gente. Pronto, pode falar. Esses 2 dias que eu fiquei sem estar aqui, presente mesmo, aqui nesse momento, que é o que eu gosto, né, aqui junto para discutir, para falar coisa, tá me fazendo uma falta tão grande, vocês não estão me entendendo. É porque a gente é irresistível, né, Vânia, né, Lu? Eu fico lá na escola, igual, por exemplo, essa semana, esses 2 dias e semana que vem, eu vou estar só ouvindo, não vou estar presente, participando, com diálogo, conversando. Mas, assim, é tão bom quando as coisas que contribuem para você, quando você está participando, quando você falta daquilo, aquilo te incomoda, te deixa, parece que está faltando algo na sua vida, né? E isso está me deixando, assim, meio sem saber o que fazer, o que eu posso estar fazendo. E aí eu já estou começando a martelar minha cabeça aqui, o que eu tenho, o que eu posso fazer para eu poder estar aqui sempre presente, né? Que bom. Se eu coloco lá para Ao vivo é outra coisa, né? vai, mas está me faltando isso aqui. Por quê? Porque eu gosto de ler, eu gosto de anotar certas coisas, as coisas que falam, alguma coisa que me busca, que me pega, entendeu? E isso está me fazendo uma falta. Outra coisa também é a academia. Eu botei que eu ia na academia ontem, mas me bateu um desânimo de não querer. Aí é igual ele falou aqui, falei, peraí, eu vou. Eu fui sem querer mesmo, sabe? Porque eu estava muito cansada. Ultimamente, eu ando sentindo muitas dores na minha perna, que não é da academia, é dor mesmo das minhas pernas que parece estar voltando. Eu preciso retornar ao médico novamente. E aí, isso está me dando muito nervoso, está me muito, muito agoniada. Aí eu não ia na academia, porque além de eu sentir as dores da academia, eu estou sentindo as dores, nem ia sentir dor de academia. Mas eu falei assim, não, eu vou mesmo, sem querer. E eu fui, e foi muito bom. Então, isso é bom. Quando você realmente não quer algo, está com preguiça, está com falta de vontade, vai sem querer mesmo, vai com vontade mesmo. Exatamente. E se você olhar aqui, ele foi buscar fazer o que ele não tinha habilidade. Ele era tímido, então ele foi buscar ir para um lugar que fosse tirar ele da zona de conforto, né? Então, e a gente faz justamente o contrário, né? A gente foge do que incomoda a gente, Sim. né? A gente foge. Ano passado mesmo, no final do ano, eu fiz processo seletivo, né? Não, foi em 2020, 21, 22, 23, quando eu saí da gestão, e aí eu ia ficar só num período, eu me deparei com isso aqui, tá? Com essa ideia de, assim, cara, o que é que eu vou fazer além daquilo que eu sabia que ia dar aula? Eu não tenho nada, eu me parei, assim, eu fiquei pensando, falei, eu não sei fazer nada, tipo, né, daquilo, eu pensei naquilo, na aula, né, eu nem me toquei, depois eu parei, pensei, falei, não, peraí, eu não tenho só a aula, aí eu conversando com meu filho virou para mim e falou bem assim, não, mãe, peraí, a senhora está equivocada na fala da senhora, ela tem a Mary Kay,
A senhora pode investir na Mary Kay, a senhora vai trabalhar o meio período na creche, que é algo que prende a senhora ali naquele período da manhã, mas à tarde a senhora tem livre. E a senhora pode investir na Mary Kay. E a senhora vai ter sucesso. Sim. E isso ficou na minha cabeça, sabe? Eu falei, cara, eu preciso abrir mais a minha visão, meu pensamento, porque eu foquei só na verdade, eu foquei no problema e não foquei na solução. Foi isso que eu falei, beleza, né? Então, assim, a partir daquilo ali, eu comecei bem que abrir minha mente. E eu sei que eu vacilo em muitas coisas, né? Alguma coisa para última, não focar naquilo que eu desejo. Eu tenho ideias, mas eu não coloco em prática, eu não sei colocar, e às vezes eu fico perdida. Falei assim, não, eu vou ter que começar a partir para esse lado. Sim. O que já está nas mãos. Vou te falar uma coisa sobre as ideias. Eu também me senti assim, tá? Eu tenho tanta ideia e não coloco nada no papel. Por quê? Porque eu tinha ideia e eu não anotava. Então, o que eu fiz? Eu fiz um grupo de mim comigo mesmo, escrito ideias. Toda vez que eu tenho uma ideia, eu mando áudio lá. E agora, na gestão da minha agenda, eu tenho um dia na semana que eu vou lá olhar com carinho para esse grupo. E vou escolher uma coisa para eu executar. Então, fica aí a sugestão para vocês, tá? Tenho outra opção que eu estou considerando aqui até mudar esse ano, né? Porque eu estou com muito grupo, eu não quero ter tudo isso de grupo. Ontem eu saí de um monte, inclusive, de repente tirar o grupo de ideias do WhatsApp e colocar ele no bloco de notas. Por que eu ainda não tomei a decisão? Porque mandar áudio para mim é mais fácil que digitar, né? Então eu vou lá no grupo e mando áudio, mas é uma ideia de ser executada. E aí eu te recomendo de fazer isso, para você poder ter clareza, para todas nós, né? Podermos ter clareza de tudo que a gente tem de ideia. Tanto que anteontem eu estava cozinhando e a minha filha estava conversando comigo sobre um assunto e eu dei uma resposta para ela. Eu falei, nossa, isso aqui é bom. Aí eu estava com a mão suja, que eu estava cozinhando, eu falei para minha caçula, pega o celular da mamãe, entra no grupo tal, ideias. Aí ela, põe o áudio aí. Aí eu fui e mandei áudio para mim. Aí ela falou, o que você não fez? Eu falei, eu esvaziei da minha mente, mas eu não perdi. Depois a mamãe vai olhar isso e a mamãe vai fazer uma postagem, um vídeo, alguma coisa falando sobre isso. Porque isso é uma coisa muito boa. O que eu percebo, por exemplo? Que, falando de rede social, que eu entrego muito mais aqui do que na rede social. Por quê? Porque eu preciso da conversa para entender a sua dor, para poder te trazer um pouco de consciência. E aí lá no Instagram eu fico meio, e agora? O que eu falo? Eu não tenho essa conversa, entendeu? E aí acaba que eu falo de um jeito mais sério, que acaba que eu falo menos, eu toco menos na alma da pessoa. E aí eu percebi isso e eu coloquei lá no grupo. Então agora eu vou conversando com as pessoas, vai me dando ideia, eu vou me mandando áudio, eu vou digitando ali, para depois isso virar uma coisa e ser ajuda para mais pessoas, né? Então fica aí a dica. Amores, vou encerrar nossa gravação. Obrigada pela participação de vocês no sábado. Segunda-feira a gente não vai ter o encontro, tá? A gente vai ter na terça, tá bom? Beijo, Deus abençoe, bom fim de semana. Faz tarefa, hein? Deus tá vendo. R$300 de venda e assistir a série. Beijo!